Dia 1º de maio. Hoje até que resolveu sair um solzinho aqui na Bélgica. Bom, aqui está o virabrequim do Jeep, que foi completamente balanceado. Mas balancear um virabrequim não é somente levar para a pessoa que vai fazer isso e chegar e falar assim, balanceia para mim. Precisa tomar cuidado com vários pontos muito importantes. O que é válido para um motor completo, né? Tem muita gente que leva algumas partes do motor ou o motor completo na retífica e chega e fala, faz o que tem que ser feito. Isso não é ser um verdadeiro responsável do motor, né? Você tem que saber etapa por etapa. Então eu vou explicar aqui, tentar explicar de uma forma simples e não muito longa o que eu fiz aqui, tá? O que eu fiz aqui é baseado na minha experiência, que esse ano vai fazer 40 anos mexendo com motor, que não é pouco, mas não justifica que eu trabalhe bem, entendeu? Tem gente que eu posso fazer a minha vida toda. Se você faz a vida toda um trabalho achando que está fazendo bem feito, talvez não seja o melhor, né? Aqui eu estou me baseando na minha experiência e no resultado que eu obtive com uma série de atenções que eu faço que cada vez com o tempo estão se melhorando. Então é o seguinte, o ponto de partida é o virabrequim. O virabrequim eu desmontei, limpei, foi verificado se não tinha nenhuma trinca, se ele não estava desalinhado, se ele não estava empenado. Isso são pontos muito importante. E depois, logicamente, fazer uma medição dos colos, né? Os colos principais, no caso aqui são 3 colos principais e 4 colos de biela, para ver se é possível retificar ou não, se a gente tem matéria suficiente para ser retificado ou não, e se vale a pena ser retificado. No caso aqui, eu conservo o meu virabrequim original, o original do carro, do motor, retifiquei os colos, mandei fazer um tratamento de dureza, aumentei a dureza, modifiquei o perfil dos meus contrapesos. Isso é um trabalho que eu faço sempre hoje. Por quê? Porque eu faço uma continha muito fácil, uma equação muito fácil, mas eu calculo a velocidade do movimento do meu virabrequim em relação a todas as rotações de utilização do motor. No máximo aqui são em torno de 4.000 rotações por minuto. Com esse diâmetro eu trabalho com uma velocidade em torno, aqui o contrapeso, ele gira numa velocidade em torno de 80 e poucos quilômetros por hora, quase que 90 km por hora. Então é por isso que eu faço uma pequena modificação aqui no perfil, eu acho interessante. E como vocês podem ver, eu fiz um polimento também no virabrequim, é algo que eu faço sempre em todos os meus motores. Por que eu faço esse polimento? Eu aumento a resistência, porque eu tirei todos os cantos vivos do virabrequim, e o fato de ter lugares como isso aqui, que está polido, que nem um espelho, o óleo é muito mais facilmente expelido. O óleo não tem que ficar aqui grudado, aqui não serve absolutamente, é um peso a mais, e isso vai afetar no equilíbrio dinâmico do meu motor. Então é uma atenção que eu faço. Bom, quando o meu virabrequim está quase pronto para ser balanceado, eu ainda tenho que prestar atenção em alguns detalhes que eu julgo hoje em dia essenciais e muito, muito importantes. Às vezes a gente dá muita importância para o alinhamento do virabrequim, que é muito importante de ter esse senso de observação, e a qualidade da minha usinagem, a qualidade das minhas tolerâncias e tudo. Mas a gente não pode esquecer outros detalhes que são muito, muito importantes, que às vezes pode passar desapercebido, que é a qualidade de usinagem que foi feita e a qualidade do acabamento da minha superfície, no caso aqui, onde vai ser lojado a engrenagem
de acionamento do comando de válvula. Isso aqui tem que estar muito bem alinhado e tudo, tem que estar muito perfeito. No caso aqui do meu Jeep, isso aqui estava, a qualidade aqui do diâmetro está muito bom, porém eu vi que a superfície aqui de apoio da polia do motor estava levemente gasto e o acabamento não estava muito bom. Então isso eu não gostei. Então o que eu fiz? Eu retifiquei isso. Isso aqui não foi usinado, foi realmente retificado e eu aumentei o raio aqui. Assim eu aumento, apesar que eu estou retirando levemente um pouco o material aqui, eu aumento a minha resistência porque eu diminui a quina aqui, assim, entendeu? Toda a trinca começa numa quina, num ângulo muito, ângulo, eu ia falar em francês, ângulo droit, ângulo reto, né? Então a sede aqui da minha polia eu a melhorei, entendeu? Então aqui está realmente muito bem assentado, foi retificado, não é usinagem, foi retificado com uma pedra. Outro detalhe muito importante que eu fiz, eu fui conferir toda a superfície de apoio entre o meu virabrequim e o volante do motor, muito importante. Como é que eu vou fazer isso? O mais fácil que a maioria das pessoas fazem, coloca uma entre pontas, né? Vem aqui na ponta aqui do meu virabrequim, vai na ponta aqui atrás do virabrequim, aonde vai a bucha de guia do eixo primário da caixa de câmbio, e eu vou centralizar meu virabrequim por aqui, né? Geralmente até muitos fabricantes utilizam esse encaixe aqui para ser retificado pela primeira vez, né? Eu particularmente não gosto desse sistema, tá? Porque eu prefiro retificar meu virabrequim de uma outra maneira. Eu quero que ele seja apoiado realmente como ponto de referência os colos principais. E a partir de lá que eu retifico todo o resto. Então foi a partir dos 3 colos principais que eu retifiquei aqui atrás do meu virabrequim. Para fazer isso, pessoal, posso garantir para vocês que dá um trabalho danado, entendeu? Então são pessoas que estão acostumadas a trabalhar comigo, que gostam de trabalhar comigo e que fizeram com esse método. E eu consegui diminuir de 3 centésimos o desvio que tinha aqui. Então eu fiquei bastante contente. Por quê? Por que isso é importante? É importante porque, vou exagerar aqui, mas aqui está o meu virabrequim, aqui está o meu volante do motor, estava assim. Então quer dizer que quando o meu virabrequim gira, o volante do motor faz assim, né? Então essa massa que está aqui, ela se desloca assim. E isso vai gerar vibrações. Agora ele está muito mais alinhado. Então o movimento que tem é muito pouco. Então a massa em movimento agora diminuiu de amplitude. Então isso eu diminuo a minha vibração. Então isso é muito importante. Outro detalhe que eu fiz, eu retifiquei a superfície de contato do volante e deixei essa superfície paralela com a superfície de contato do meu disco e mecanismo de embreagem. Ponto realmente muito importante. Verifiquei logicamente toda a superfície, como eu disse aqui, da minha engrenagem e da minha polia, e os encaixes aqui das minhas chavetas também, que são super importantes. Os contrapesos, no caso aqui do motor do Jeep, são parafusados e soldados na fábrica. Isso eu não mexi, mas como vocês podem ver, eu mudei o perfil aqui de ataque e de fuga, para ter uma melhor aerodinâmica. Colocamos na balança, eu ia falar na balança, mas na máquina que equilibra. A máquina é uma máquina que nós, com o tempo, nós melhoramos a nossa máquina, nós trocamos todos os rolamentos da máquina, colocamos rolamentos de baixa resistência e colocamos 2 sondas na frente e atrás de vibrações, tá?
Isso é muito, muito interessante, muito interessante. Outro detalhe muito importante, nós usamos uma máquina muito, muito boa, que exige entrar todos os dados de toda a configuração, de toda a arquitetura do meu virabrequim, o posicionamento dos meus contrapesos, o curso, o diâmetro, o comprimento, a localização dos contrapesos, tudo. E para fazer isso, tem máquinas que exigem que ela tolera no milímetro. Na minha máquina, a nossa tolerância é em ordem de 3 centésimos, o que dá muita equilíbrio, que nos dá um ótimo resultado. E para poder dar as coordenadas com 3 centésimos de precisão, é preciso fazer uma medição numa máquina 3D. No caso, eu uso uma máquina, no meu trabalho, uma máquina manual. Mas já te pega um bom espaço de tempo para poder fazer isso. E aí a primeira peça que eu coloco é o virabrequim. Então eu vou balancear o meu virabrequim completo. Uma vez que ele está balanceado, sozinho, eu começo a acrescentar as minhas peças. Tá? Então, por exemplo, eu acrescentei a minha polia. A minha polia, logicamente, ela foi modificada. No começo do projeto eu mesmo ia fazer a minha polia, mas depois, por ganhar tempo e agilidade e gastar menos, o que me freia mais nesse projeto é o custo, porque é um projeto meu, então eu tento fazer bem feito, mas não gastando como eu poderia gastar, tá? Porque se eu fosse fazer de uma maneira assim, que eu poderia colocar todas as minhas ideias, eu nem ia perder tempo com esse virabrequim, eu ia fazer um virabrequim novo, volante novo, tudo novo. Bom, não é o caso. Essa aqui é uma polia que eu comprei, que é de uma qualidade boa, não é uma original. Original não consegui ter, mas ela é uma polia boa e ela respeita a construção original. Então é um cubo de aço e depois aqui é chapa dobrada, né? A única coisa que eu melhorei nessa peça, eu retifiquei essa superfície aqui, que é a superfície que vai encostar aqui, e eu retifiquei essa superfície aqui, tá? E deixei ela bem paralela. Então isso já vai me dar uma qualidade. E como vocês podem ver, tem um contrapeso aqui, que são 2 arruelas que foram rebitadas, tá? Isso eu faço a frio, porque soldar isso aqui vai causar um empenamento e não vai ficar legal. Então isso aqui vai ficar rebitado, não solta, eu já fiz muito isso e fica muito, muito bom. E eu monto aqui, tá? Vocês podem ver um detalhe que, olha, ela entra muito fácil para o meu gosto, tá? Eu não gosto dessa montagem. Se fosse eu que tivesse construído essa polia, eu ia fazer ela entrar muito mais justa, tá? Precisaria colocar na prensa? Não na prensa, mas teria que colocar a porca aqui e parafusar ela, tá? Seria melhor. Mas como eu retifiquei a superfície aqui, as duas estão realmente paralelas, na hora que eu apertar aqui, não vai me causar problema. Mas o ideal é que ela entre um pouco mais justa. O que deu bastante trabalho aqui foi o mecanismo de embreagem. O mecanismo de embreagem, ele sozinho já teve que equilibrar 12 gramas. 12 gramas é muita coisa, né? Dá até para ver aqui, olha. Foi usinado aqui, foi usinado ali, foi usinado aqui, foi usinado ali. Tá? Aí ele tem um outro problema, pessoal. Ele não estava centralizado no volante do motor. Tá? Então quando ele gira meio que assim, tá? Lógico, ele gira assim, mas ele estava meio assim. Isso é muito ruim porque já é uma massa consequente isso aqui, né? Isso aqui tem já mais 2 kg isso aqui. Então é muito peso. Aproveitando que eu tenho um certo jogo entre o parafuso de fixação e o platô, ele faz um pouquinho assim. O que eu fiz? Eu centralizei ele com o relógio comparador e depois fiz um furo aqui no meio de cada lado aqui, né, nos 3 aqui,
e coloquei uma gupilha elástica no volante do motor. E aí está centralizado. Então eu aumento a qualidade do meu balanceamento. Tá? Então dá para ver que está aqui, ó, a gupilha. E entra realmente bem prensado. Não consigo entrar na mão, tem que parafusar mesmo, tá? Na hora da montagem. Então tá muito justo. E aqui dá para ver o volante do motor que também foi balanceado, né? Todos os parafusos têm o mesmo peso, assim eu não preciso incomodar em colocar número nos parafusos. Antigamente eu colocava número, sabe? Para guardar a posição. Hoje em dia não. Hoje em dia eu peso e posso trocar aqui. Tá, todas as arruelas têm o mesmo peso, todos os parafusos têm o mesmo peso. E é isso aí. Um pequeno detalhe, logicamente, todos os parafusos aqui de fixação são novos, todos eles foram muito bem ajustados manualmente, cada um, ele entra muito justo no virabrequim e sem folga. Isso também é um detalhe realmente muito, muito importante. Só para acrescentar um pequeno detalhe, pessoal, se vocês prepararem um motor e que tem uma certa potência, não se esqueça, não trabalhe com o volante do motor original, faça um volante de aço, tá? Para que ele não quebre. Isso é um ponto realmente muito, muito importante. Se você tem um motor que é muito, muito potente, não esqueça de fazer uma proteção em volta da caixa seca. Às vezes a própria caixa seca tem que ser reforçada, porque isso é algo realmente que pode se tornar muito, muito perigoso, tá? Pode causar um acidente grave, mortal, né? Tem gente que já morreu por causa que um volante do motor quebrou. E, francamente, é o tipo do acidente que ninguém quer ter, né? E não vale a pena ter isso, tá? Porque fazer um volante do motor não é algo que vai aumentar muito, muito o custo, principalmente quando você faz uma preparação muito pesada. Tem que pensar sempre na segurança, tá bom? Se fosse um motor em V, eu teria que ter outras considerações na hora de fazer o meu equilíbrio aqui, mas isso é um outro assunto para um outro vídeo. Eu ainda, então aqui está completamente terminado o meu balanceamento, só falta agora eu terminar o balanceamento das minhas bielas e do conjunto dos meus pistões completamente montados, mas aí não estou ainda, não acabei ainda, tá bom? E logo logo eu vou receber o bloco, se der tudo certo ainda essa semana, e aí eu vou poder começar a conversar com vocês sobre a montagem do motor do Jeep, que eu acho que vai ser bem legal, e vou tentar mostrar para vocês detalhes cada etapa, tudo bem? Abraço aí para todo mundo e se inscreve aí no canal, no Refúgio dos Motores, que eu acho que tem um bom nível técnico, tá bom? Abraço a todos.